Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. Deixa eu abrir aqui o Facebook. Só um minutinho aqui que está abrindo. Se tiver tudo ok aqui, a transmissão, o som, me dê um ok aqui, qualquer pessoa, para eu continuar. Porque eu não sei se está travado ou se está mantendo a transmissão ao vivo. Se parar a transmissão em algum momento, me mande uma mensagem pelo WhatsApp, tá? Porque aqui eu não estou conseguindo ver se está tudo ok. Então vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Vamos lá, então. Vamos continuar. Srilacharya Maharaj fala: o título da aula é O que é serviço devocional? Então ele começa falando: amanhã é o dia de Jamashtami. Jamashtami, como nós falamos ontem, é o aparecimento de Krishna. E agora mesmo eu liguei para o templo de Vrindavana. Eu falei com o gerente de lá.
eu mantenho contato com todos os lugares. Sempre dou instruções. Tudo é a vontade de Krishna, disse Lachara Maharaj. Ele continua. Na verdade, os devotos, eles não sabem o que é serviço e o que não é serviço devocional. Alguém pensa, isto é serviço devocional, aquilo é serviço devocional, mas não pensa corretamente. Eu percebi isso na época de Gurudeva. E é por isso que alguns dos devotos, eles não conseguem alcançar o seu próprio objetivo. Eles não sabem o que é serviço devocional. Também eu estou lembrando agora que há tantos devotos que eram servidores pessoais de Gurudeva. Eles prestavam muito serviço a Gurudeva. E eu não prestava tanto serviço pessoal como eles. Não era o servidor pessoal de Gurudeva. Então, Silachara Maharaj, ele não ficava do lado de Gurudeva, ele não fazia comida de Gurudeva, ele não cuidava de Gurudeva pessoalmente. Ele cuidava da administração dos templos, ele cuidava da missão, ele era o gerente da missão já. Então, ele fala que tinha muitos e muitos devotos que eram servos pessoais de Gurudeva. Estavam o tempo todo com Gurudeva. E aí Silachara Maharaj continua, mas seguir tudo o que Gurudeva, eu seguia tudo o que Gurudeva me dizia. Alguém pergunta a Gurudeva, ó Gurudeva, eu posso massagear os seus pés? Gurudeva diz, não, você pode ficar ali. O devoto, ele está pensando, por que Gurudeva me disse para ficar aqui? Não há serviço aqui, mas não sabemos. Se Gurudeva me disse para ficar lá, em pé, ele sabe qual é o meu serviço. É por isso que, se Gurudeva nos diz para fazer algo, e pensamos, isso não é serviço devocional, então não entendemos realmente o que é serviço devocional. E se alguém pensa isto é serviço devocional, então está seguindo a sua mente. O que o Guru fala é serviço devocional. O que o Guru não orienta não é serviço devocional. Gurudeva falou uma vez, se eu mandar, Gurudeva Shila Govinda Maharaj, se eu mandar você ler um jornal, um periódico, é serviço devocional. Se você ler o Chaitanya Charitamrita por conta própria, não é serviço devocional. Somente é serviço devocional o que o Guru orienta você a fazer. É claro, através das escrituras, através das aulas dele, ou através dos seus representantes. Porque o Guru não está em qualquer lugar do mundo, ele não está em todo lugar do mundo. Então ele deixa um representante em cada lugar. Agora, Silachara Maharaj, acabamos de ler ele falando, ele ligou para Vrindavana, para o gerente de Vrindavana, para dar instruções ao gerente. Então, o que o gerente de Vrindavana falar para os devotos que moram lá, que são servos lá, ou para os devotos que frequentam lá, é o Guru que está mandando, porque o Guru colocou ele como gerente. E ele estava o tempo todo falando com os gerentes dos templos do mundo, orientando os gerentes. Silachara Maharaj falou, dê serviço devocional para os devotos. O gerente tem que dar o serviço para os devotos. E os devotos que querem fazer serviço têm que seguir essa instrução.
não seguir a sua cabeça, seguir a sua mente. Então, quem segue a mente não serve. Aquele que serve a mente e não serve Deus, serve quem então? Ele está servindo Maya. Toda vez que você segue sua mente, você está servindo Maya. Toda vez que você segue a orientação do Guru, você está servindo Deus. Então, o Silachar Maharaj falou aqui logo no início, os devotos não sabem o que é serviço e o que não é serviço devocional. Serviço devocional, o que o Guru ou representante do Guru fala para você fazer. Isso é serviço devocional. Continuando aqui. Você não pode satisfazer o desejo de Gurudeva dessa maneira, seguindo somente. Você pode entender facilmente o que eu quero dizer agora. O problema é que eles não entendem o que é serviço devocional e o que não é serviço devocional. Se você seguir o que o Guru lhe diz, isso é serviço devocional. Você pode pensar, não há trabalho aqui, mas se Gurudeva lhe disse para ficar ali, pode não haver trabalho, mas Gurudeva pediu. Ele pensou que, ele pensou, isso é serviço devocional, então é serviço devocional. Nós temos o caso de um devoto que ficou aqui no templo durante 3 meses, já vai fazer vários anos isso. Creio que vai para 4 anos agora, o tempo passa muito rápido. Acho que são 4 anos mesmo, que ele veio aqui, acho que em setembro, outubro. Um devoto mexicano, ele ficou morando aqui no templo durante os 3 meses. E ele falou que ele era o servo direto de Gurudeva durante 3 anos, mais ou menos na época do ano 2000, ele era o servo pessoal de Gurudeva. O nome dele é Bhaktabandhu Prabhu, mexicano. E uma vez Gurudeva olhou para ele e falou, fica aqui do meu lado. O serviço dele era ficar do lado de Gurudeva. Ele dormia ao lado de Gurudeva, Gurudeva levantava, ele estava lá, o tempo todo do lado de Gurudeva. E um dia, Gurudeva ainda estava descansando à tarde. Gurudeva estava descansando à tarde e Gurudeva falou, fica aqui. E passaram outros devotos lá no quarto de Gurudeva, falaram para ele, vem me ajudar a limpar o salão de praçada. Vem me ajudar a limpar o salão. E ele pensou da mente dele, Gurudeva está dormindo, eu não estou fazendo nenhum serviço aqui, então eu vou lá limpar o salão. E Gurudeva acordou e ele não estava lá. Ele estava limpando o salão. Na mente dele era serviço devocional, mas não era serviço devocional. Por quê? Porque o Guru não falou para ele ir lá limpar o salão de praçada. E aí ele foi lá. Quando ele voltou, o Gurudeva olhou para ele e falou, eu te magoei, eu fiz algo errado para você? Ele falou, não, Gurudeva. Aí Gurudeva falou, por que você saiu daqui então? Eu pedi para você ficar ao meu lado, esse é teu serviço. Ele falou, mas aqui eu estava sem fazer nada, eu fui lá limpar o salão de praçada. E Gurudeva falou, você não foi servir, o teu serviço é aqui. O teu serviço é ficar ao meu lado, mesmo sem fazer nada. Este é o teu serviço devocional. Então, o que o Guru fala para fazer é serviço devocional. Mesmo você pensando, mas isso aqui não estou fazendo nada, não importa. Se o Guru pediu, é para fazer aquilo. Se o Guru falar para você, fica o dia inteiro deitado na cama, ficar deitado na cama o dia inteiro é serviço devocional. Enfim, qualquer coisa que o Guru te pedir, aquilo é o serviço devocional. Não o que você acha, a tua mente. Por isso Silachar Maharaj está falando, as pessoas, os devotos, não sabem o que é serviço devocional e o que não é serviço devocional. Continuando aqui a leitura.
Não podemos pensar que não é serviço devocional o que o Gurudeva pede. Então, nós devemos perceber o que Gurudeva queria me dizer e o que Gurudeva queria dizer a todos. Gurudeva deixou claro isso. Serviço é o que ele pede. Serviço é o que o Guru pede, é o que o Guru orienta, não o que nós achamos que é serviço. Essa linha realmente depende da rendição. É por isso que Gurudeva, ele sempre disse que existem devotos de 10%, existem devotos de 20%, existem devotos de 30%, existem devotos de 50%, e assim por diante. Por que ele disse isso? Eu entendo agora, diz Silachara Maharaj. Você sabe que nem sempre eu fiquei perto de Gurudeva. Eu não fui o seu servidor pessoal. Nem mesmo eu passei muito tempo ao lado de Gurudeva. Ao contrário, eu sempre fiquei longe de Gurudeva. Ele me mandava para longe, para muitos lugares, mas ele me ordenou, de onde quer que você estiver, me sirva. E eu tentei cumprir o seu desejo. O que quer que ele me dissesse, eu seguia a sua vontade, a sua ordem. É por isso que ele me escolheu como o seu sucessor. Às vezes eu penso, por que Gurudeva me escolheu? Eu não fiz tanto a tantos servidores pessoais, eles fizeram tantas coisas para Gurudeva e estavam perto dele, mas por que Gurudeva me escolheu? Eu estou pensando nisso agora, fala Silachara Maharaj. Então, como ele falou aqui, ele não era o servo pessoal de Gurudeva, ele não ficava perto de Gurudeva. Gurudeva sempre mandava ele fazer um serviço. Ele era o gerente do templo. Ele ia construir quando Gurudeva mandava construir. Ele ia cuidar da plantação de arroz quando Gurudeva mandava. Ele fazia tudo o que Gurudeva pedia. Tudo o que Gurudeva pedia, Silachara Maharaj fazia. E de uma forma rápida. Ele estava sempre fazendo as coisas rapidamente. O Guru pediu, tem que ser feito rápido. Não tem que enrolar. Não tem que empurrar com a barriga o serviço que o Guru dá para nós. Aquele que empurra com a barriga o serviço e fica dia após dia, mês após mês, enrolando, o que acontece? O serviço sai da mão e o Guru não vai ficar feliz com você. Se você recebe um serviço do Guru, se você recebe o serviço de quem representa o Guru e você não faz, além do serviço sair da sua mão, o Guru fica triste com você, porque você não está servindo. Não é o que você acha, é o que o Guru orienta. Essa é a diferença. E por que nem Silachara Maharaj falou, por que o Gurudeva escolheu ele como sucessor? Porque ele fazia tudo o que Gurudeva pedia, o mais rápido possível. Ele não ficava enrolando. O Guru pedia, ele ia fazer. O Guru pedia, ele ia fazer. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Por enquanto ainda não, então vamos ler a outra parte da aula.
Então nós temos que compreender o que o Guru quer que nós façamos. Uma orientação que o Guru quer que todo mundo faça, não precisa ser uma ordem pessoal, é pregar. Pregar é o que o Guru quer para todos. Mas, claro, o Guru às vezes dá algum serviço pessoal para o devoto. Alguns devotos têm especificamente um serviço. O Guru fala, faça isso. Mas, às vezes, o devoto não tem essa proximidade com o Guru. Então, o que o Guru quer que você faça? Leia as aulas dele. Nas aulas do Guru é falado o que ele quer. Nós temos que ler as aulas dos Gurus, dos nossos Gurus, do Guru Parampará, que está aqui ao meu lado. Temos que ler as aulas deles. Temos que ler os livros da missão. Essa é a forma de você saber o que o Guru quer que você faça. Agora, se ele deu um serviço particular para você, aí, claro, você tem que fazer mais ainda, com mais intensidade e o mais rápido possível. Vamos ver qual é a próxima aula. O subtítulo da aula agora é Iniciando a filial de Siliguri. Siliguri é um lugar que Silacharya Maharaj fez um templo. Essa aula é do dia 21 de agosto de 2011, é a continuação da aula anterior. E aí Silacharya Maharaj fala assim, em 2004, quando o Gurudeva estava na América, alguns Gaudias Mates me convidaram para Siliguri. Outras missões convidaram Silacharya Maharaj para ir a Siliguri. Naquela época, não tínhamos uma filial, um templo lá em Siliguri. Eu fui lá e eu dei uma palestra. Era algum sannyasi. Era um festival do desaparecimento de um sannyasi. Naquele ano, Gurudeva, ele estava em um hospital na América e ele seria operado. Antes de ir para a sala de cirurgia, ele me ligou. Era de noite, 8 ou 9 horas da noite, aqui na Índia. E ele disse, Maharaj, eu estou indo para uma operação, para o centro cirúrgico. Eu não posso dizer se voltarei ou não. Apenas Guru Maharaj e Krishna sabem disso. Mas você pode assumir tudo. Você pode assumir todo o comando, toda a responsabilidade por toda a sociedade do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Gurudeva perguntou isso para Silacharya Maharaj. Em todo o mundo, eu disse a Gurudeva, não se preocupe, Gurudeva, Krishna irá protegê-lo. Então, eu pedi permissão a ele. Gurudeva, há muitos bons devotos em Siliguri. Eu posso fazer um templo aqui? E Gurudeva disse, sim, faça. Se você quiser, você pode começar. Então, eu voltei a Siliguri e um devoto de lá, ele ajudou a arrumar uma velha casa. Você pode ver que alguma nova construção está acontecendo lá, em cima dessa casa velha. Um mês depois de comprar aquela casa, eu abri um centro lá, um centro de pregação lá. Nós fizemos um altar com as fotos de Gurudeva e das deidades de Navadvip, de Koladvip. Um ano depois, também
Eu comprei outra casa lá, mais tarde. Gurudeva me enviou para fazer a instalação da deidade lá. E pela misericórdia de Gurudeva, eu instalei as deidades lá. Hoje existem muitos bons devotos em Siliguri. Eles são devotos de bom coração, de coração simples, mas eles não conhecem tanta concepção forte sobre Krishna. Eles não conhecem a concepção de Rupa Goswami. Embora sejam pessoas um pouco do estilo Sahajas, eles sabem de tudo, mas são atraídos por peixe e carne. Eles gostam de comer peixe e carne. Mas quase todos eles vieram de Bangladesh, o lugar de Mahaprabhu. Então, eles são devotos. Se os pregadores puderem dar-lhes uma boa concepção, eles podem mudar facilmente esse hábito de comer carne e peixe. Além disso, existem alguns bons discípulos lá. Existem os discípulos de Gurudeva e até mesmo alguns discípulos de Srila Siddhar Maharaj. Se eles transformarem os outros em bons devotos e os trouxerem para a linha real, o caminho real, isto será bom, o caminho de Rupa Goswami. Então, na verdade, tem que ter bons pregadores, como disse Lachara Maharaj. As pessoas, elas têm a concepção errada, principalmente lá de Bangladesh. E Mahaprabhu foi pregar lá. Mas as pessoas têm concepção errada lá. Elas comem peixe. Mas são bons devotos, como disse Lachara Maharaj. Existem bons devotos lá. E os bons devotos têm que ensinar os outros como é o correto, a linha de Rupa Goswami Prabhu. Seguir os 4 princípios, os 5 princípios, na verdade. Não intoxicação com cigarro, com álcool, com maconha, com cocaína, com qualquer tipo de droga. Não sexo ilícito, não jogos e não matança de animais e não acumular dinheiro desnecessariamente. Se tiver um bom pregador, ele vai conseguir passar a informação de Rupa Goswami para os outros. Por isso, outro dia na aula, Silachar Maharaj comentou que na época, em 2011, os devotos da África do Sul, em 2011, eles não tinham uma concepção muito boa. Não tinha um devoto com a fé forte lá. Todo mundo praticava, mas todos tinham a fé oscilante ou fraca. Taranga Shirada ou Kamala Shirada. Nós lemos isso esses dias. Não tinha nenhum devoto com Drida Shirada lá, a fé mais forte. E ele falou, é necessário ter pelo menos um devoto com a fé mais forte, para conseguir carregar todo mundo. Se não tiver um devoto com a fé mais forte, todo mundo naquela fé oscilante, vai de vez em quando no templo, todo mundo um dia canta japa, outro dia não canta, um dia um Ekadashi faz correto, o outro não faz, um dia escuta aula, outro dia não escuta, enfim, o devoto que tem a fé oscilante. Se todo mundo tiver essa fé oscilante ou a fé fraca, a comunidade não vai para frente. Não tem como crescer a comunidade de Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, se não tem pelo menos um devoto que tenha fé forte, firme. E ele fez um templo em Siliguri, pela vontade, Gurudeva permitiu que ele fizesse. Ele fez o templo, está lá até hoje, ele instalou a deidade, e é mais um templo da nossa missão, Siliguri, que Shilachara Maharaj construiu. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Vamos para outro subtítulo da aula.
É uma mesma aula dividida em vários trechos curtos. Então vamos para o próximo. A próxima aula é serviço versus karma. O que é serviço, o que é karma. Então, essa aula aqui, só pelo título, nós podemos ver que é uma aula importante. A continuidade da aula anterior. Então, tem uma pergunta aqui do devoto, ele fala o seguinte. Ele começa falando, o meu propósito de vida é servir ao Senhor. O Senhor aqui com letra maiúscula. Então, toda vez que tiver Senhor com letra maiúscula, é Deus. Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Krishna. Então, o meu propósito de vida é servir ao Senhor Supremo. Mas, o que é serviço e o que não é serviço? O devoto pergunta, o que é serviço, o que não é serviço? Como distinguir essas duas coisas? E aí Srilacharya Maharaj começa a responder aqui. Se você estiver totalmente rendido a Deus, você poderá perceber o que é serviço e o que não é serviço devocional. Se o que você está fazendo não é serviço devocional, isso vai produzir algum karma. Algum karma vai acontecer, a reação do que você está fazendo. Quando você faz um serviço devocional, você não tem uma reação material. Você vai ganhar fortuna espiritual, mas você não vai ter nenhuma reação boa, nenhuma reação ruim por aquilo. O serviço devocional não produz karma. Ele vai te dar fortuna espiritual, sukriti, mérito espiritual. Agora, quando você faz um serviço que não é devocional, como todo mundo, a maioria da população mundial faz, vai produzir karma bom ou ruim. Karma bom ou karma ruim. Então, isso é a diferença de serviço e karma. O serviço vai te produzir fortuna espiritual. O karma vai te produzir... o que não é serviço devocional vai produzir karma, bom ou ruim. Irá acontecer. Karma e serviço, devocional, tem a mesma aparência. Aparentemente é igual, mas não é. Eu já contei esse exemplo muitas vezes, disse Srilacharya Maharaj. Suponha que duas pessoas... elas vão ao mercado. Ambas as pessoas, elas compram algumas frutas, vegetais, mas se você comprar vegetais para o Senhor Supremo, isso é serviço devocional. E se a outra pessoa comprar frutas, flores, etc., para o seu próprio prazer, então é karma, vai produzir karma. Você entende isso? Estas são coisas simples. Suponha que duas esposas ou mães, elas estejam cozinhando. Uma mãe está cozinhando para o seu filho e a outra mãe tem deidade na sua casa e ela está cozinhando para fazer uma oferenda para a deidade. O que a mãe que cozinha para a deidade faz é serviço devocional. E o que a outra mãe, que cozinha para o filho, quando ela está fazendo isso, ela vai produzir karma. E uma reação virá devido a esse fato.
Toda ação tem uma reação igual. Toda reação tem uma ação de mesma intensidade no sentido oposto. Se você fizer algo para qualquer propósito que não seja o serviço ao Senhor Supremo, a reação virá, o karma virá. Mas se você fizer o serviço a Deus, serviço devocional, a reação não virá. Virá fortuna espiritual, virá sukriti. A sua ação está sendo direcionada para o Senhor Supremo. E aí se torna nirguna. Nirguna é sem modo material. Existem 3 modos materiais: tamaguna, rajaguna, satoguna. 3 modos materiais. Quando você... Isso daí é na ação que não é para Deus. Quando você come, você pode comer um alimento em satoguna, em rajaguna ou em tamaguna. O que vai produzir esse alimento para você? Karma. Karma ruim. Por quê? Porque você não ofereceu para Deus, você matou plantas, vegetais, para o seu desfrute, para você sobreviver. Então isso produz karma. Não importa que alimento em satoguna. Agora, quando você oferece para Deus antes, tudo que você oferece para Deus antes é nirguna. Não tem nenhum modo material. Guna é modo material. Quando o serviço é para Deus, não tem modo material. Quando o serviço não é para Deus, você vai produzir algum modo material. Pode ser o modo da ignorância, o modo da paixão ou o modo da bondade. O que é uma ação no modo da bondade? Você fazer caridade. Se você fizer caridade para alguém, você vai produzir... Você está fazendo uma ação no modo da bondade, satoguna, mas vai produzir karma. Karma bom, mas é karma. Se você está desfrutando dos sentidos, você vai fazer uma ação o quê? Em rajaguna. Rajaguna. E aí você vai produzir o quê? Karma. Se você está fazendo uma ação em tamaguna, no modo da ignorância, você bate em alguém, sei lá, você está fazendo qualquer ação no modo da ignorância, você briga, você vai produzir karma ruim. E é karma. Só não produz karma quando é serviço a Deus. E aí se chama nirguna, sem modo material. Quando você serve Deus, não tem nenhum modo material por trás. Nem tamaguna, nem rajaguna, nem satoguna. Então, esse exemplo é muito bom que Silacharya Maharaj falou, de oferecer a comida. Você vai comprar, a mãe vai comprar um alimento, 2 mães. Elas compram um alimento, uma compra para fazer a comida para Krishna, a outra compra a comida para fazer a comida para o filho. A mãe que está cozinhando para o filho, ela está produzindo karma. Ela está produzindo karma porque ela não ofereceu para Deus. Ela está cozinhando para o filho. E a mãe que ofereceu a boga para Krishna, ela está produzindo nirguna, sem modo material. E aí ela produz o quê? Sukriti. Ela vai ganhar fortuna espiritual. Essa é a diferença. É uma grande diferença. Não é pequena a diferença, é grande. Nós temos que fazer sempre as nossas atividades sem modo material. As atividades nossas têm que ser sem modo material. Por isso a caridade não é serviço a Deus. Porque produz karma. Tudo que é serviço a Deus não produz karma. Karma é a ação do que você fez. E você vai cumprir aqui no mundo material essa ação. Tudo que você faz para Deus não tem karma. É akarma, é chamado akarma. Não tem karma. Serviço a Deus não tem karma. Todo o resto que você faz, tudo que você faz, tanto beneficiando alguém como maltratando alguém,
você está produzindo karma. E o karma vai te trazer para o mundo material. Aquele que produz karma, e karma, e karma, e karma, ele volta para o mundo material. Aquele que não produz mais karma, aquele que só serve Deus, entrou em Sharanagata, entrega total a Deus, ele não produz mais karma e ele não volta para o mundo material. Ele não volta. Enquanto nós tivermos karma, voltaremos para cumpri-lo, tanto bom quanto ruim. Enquanto nós estivermos produzindo karma, voltaremos para o mundo material. Quanto mais karma você faz, bom ou ruim, você vai se enraizando no mundo material. Tanto o karma bom como o karma ruim são ruins para a vida espiritual. Por quê? Porque você vai voltar para o mundo material. Você vai ter cada vez mais coisas para cumprir. Porque o karma bom você também tem que cumprir aqui no mundo material. O karma bom também. Se você só tem karma bom, você é uma pessoa que faz o bem o tempo todo, a vida toda. Você se entregou a fazer a caridade, o bem para o corpo do outro. Você vai ter que voltar para o mundo material para cumprir esse karma. Isso aí tem que ficar claro para as pessoas. Aonde se cumpre o karma, bom ou ruim? No mundo material. O mundo transcendental é para aquele que não produz karma. Então, Silathyara Maharaj, ele deixa muito claro essa posição da mãe. Ele dá um exemplo muito bom da mãe que serve o filho e a outra serve Krishna. Vamos continuar aqui. Eu lembrei agora, antes de continuarmos, por isso que Ramananda Roy está conversando com Mahaprabhu, que nós estamos lendo de manhã, no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8, Mahaprabhu perguntou para Ramananda Roy, qual a meta última da vida e como atingi-la? E a meta última da vida é amor puro por Deus, Krishna Prema. Como atingir isso? Aí ele falou, Mahaprabhu falou para Ramananda Roy, vá falando qual o método, fale algum verso da Escritura, dizendo qual o método para você chegar ao amor puro por Deus. E Ramananda Roy começou do mais simples. Ele falou, é seguir seu Varnashana Dharma. Você siga a sua religião e você siga o que você tem que fazer. O chefe de família tem que ser chefe de família, o sannyasi tem que ser o monge, o vanaprastha também tem a função dele e o brahmachari também. E você tem que seguir, o shudra vai trabalhar braçalmente, o vaishya vai fazer comércio, o kshatriya é o governador, enfim, é o presidente da empresa, do que for, e o brahmana é o que dá aula, é o sacerdote. E aí Mahaprabhu falou, não, vá mais além. Mahaprabhu não aceitou isso como serviço devocional. Então, aquela mãe que acha que está fazendo a comida para o filho, que está cuidando da casa, que está trabalhando fora, o marido que está trabalhando fora, a mulher que trabalha fora, ela não está servindo Deus. Fica claro aqui, nessa aula de Silathyara Maharaj e também no Sri Chaitanya Charitamrita. Serviço a Deus é outra coisa. Não é fazer ações materiais que não sejam para Deus. Serviço devocional serviço a Deus é devoção. O resto vai produzir karma. Então agora sim, vamos continuar aqui a leitura. Suponha que duas esposas, é outro exemplo, ou mães. Isso aqui é o que eu já li, né? Uma cozinha para a deidade e outra cozinha para o filho. Então a reação virá
quando você está fazendo qualquer serviço com propósito que não seja para Deus. Você pode ler o Srimad Bhagavad Gita. Isso é explicado claramente. O Senhor diz: se você está bebendo um copo d'água, você deve primeiro oferecer ao seu Guru ou ao Senhor Supremo. Quando vir a água pela primeira vez, deve dizer ou pensar: eu estou dando ao meu Guru ou a Deus essa água. E se você não oferecer o que você vai levar ao Senhor ou ao seu Guru, isso significa que você está fazendo papa Bhakshan. Papa quer dizer pecado. Papa Bhakshan. Você está cometendo pecado. O próprio Senhor, ele diz: se você comer algo sem dar a mim, então você está cometendo pecado. Shila Govinda Maharaj também falou isso. O devoto, enfim, aquele, não só o devoto, né? Aquele que não é iniciado também. Qualquer um que comer ou beber algo que não oferece para Deus, está comendo pecado ou bebendo pecado. Qualquer ação que não seja para Deus é pecado. Então, veja só, é diferente a concepção de pecado do Gaudiya Vaishnavismo e a concepção de pecado de um cristão, a concepção de pecado de outras religiões. As pessoas acham que pecado em outras religiões é maltratar o outro, fazer algo de ruim. Não, pecado é tudo que não é para Deus. Se você assistir TV e não for, por exemplo, você usar a TV para escutar uma aula, né? Hoje é possível tudo isso. Você liga a TV e entra lá no YouTube, numa aula. Não estou falando do canal aberto e canal fechado, né? Você pode usar a TV para tudo hoje. Se você usar um aparelho TV, um aparelho celular, um iPad, um iPhone, sei lá o quê, qualquer coisa, para você desfrutar dos sentidos, é pecado. Tudo que não é para Deus é pecado. Se você come uma comida que não é para Deus, não foi oferecida para Deus antes, você está comendo pecado. Qualquer desfrute dos sentidos é pecado. Então, veja só como nós somos pecadores. A maioria das nossas atividades diárias não são para Deus. A maioria das atividades que nós fazemos durante 24 horas não são para Deus. E tudo isso é pecado. E o que é o pecado? O que vai produzir o pecado? Karma. O pecado produz karma. Por isso nós estamos enfiados em karma. Cada vez mais nós produzimos karma. Por quê? Porque nós não oferecemos quase nada do nosso tempo para Deus. É tudo para nós, para a nossa família, para os nossos amigos. Tudo é para nós. E toda vez que você faz isso, todo o tempo que você dedica para você, para a tua família, para os amigos, para quem for, que não seja para Deus, produz pecado. Então, nós estamos cada vez mais nos enfiando em pecado, aumentando a quantidade de pecado. Por isso, nós temos que reverter isso. Quanto mais você serve Deus, menos pecado você produz. Não é muito difícil compreender isso, mas é difícil fazer. Compreender não é que quando você come algo que não foi oferecido para Deus, você está comendo pecado. Mas o problema é fazer o correto.
Todo mundo sabe, basicamente todo mundo sabe o que é bom e o que não é bom para a vida espiritual. E por que nós não fazemos? Porque nós não temos associação com quem quer fazer isso. Quanto mais você anda com quem quer servir, mais você vai querer servir. Quanto mais você anda com quem quer cometer pecado, mais você vai cometer pecado. Se você andar com desfrutadores, que é todo mundo que eu conheço é desfrutador. Entre os devotos e não devotos, mas claro, entre os não devotos, o tempo todo é desfrute, desfrute, desfrute. Se você andar com essas pessoas, você vai cometer pecado o tempo todo, porque você também vai desfrutar. Não há como sair disso. Aquele que desfruta, aquele que anda com o desfrutador, vai desfrutar. Você vai ser convidado para viajar, o marido, a mulher, o amigo, todo mundo vai falar, vamos viajar, vamos passear, vamos comer num restaurante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo para o desfrute. E todo desfrute é pecado. Então, nós temos que entender isso e ver o que nós queremos. Ninguém está mandando ninguém servir o tempo todo. O Guru fala, quanto mais você servir, melhor. Mas ele não fica fiscalizando. Nós temos o livre-arbítrio de servir Deus ou não servir Deus. O que nós queremos para a nossa vida? Continuar a cometer pecado? Ou queremos servir Deus? Essa é a pergunta básica que temos que fazer. O que eu quero da minha vida? O que eu quero? Eu escuto sempre algumas pessoas falando, minha vida é tão boa. Nossa, minha vida é tão boa, porque ela está vendo o lado de desfrute. Se a tua vida é boa nessa vida aqui, nesse corpo que você está agora, que você desfruta muito, na próxima vida, provavelmente, você não vai ter uma vida boa. Porque quem desfruta na próxima vida será desfrutado. Se você tem alguém escravo trabalhando para você, na próxima vida você vai ser escravizado. É assim que funciona a lei do karma, ação e reação. Então não adianta a pessoa falar, eu adoro essa vida, nossa, minha vida é ótima. Por que eu vou servir Deus? Minha vida é ótima. Nesse corpo aí sim. Mas na próxima vida, você não vai lembrar, né? Mas você vai sofrer bastante. Então nós temos que compreender o que queremos. Nós queremos servir Deus ou continuar no mundo da reencarnação, na roda do Sansara, sofrendo uma vida, sendo feliz na outra materialmente, depois sofrendo numa, sendo feliz, e assim sucessivamente. Então a aula de Silat Maharaj de hoje foi sobre serviço devocional, né, desde o início. O que é serviço devocional, como fazer o serviço devocional, e também o que produz o serviço devocional e o que produz você não servir Deus. Ele falou hoje sobre serviço devocional. Nós lemos, né, hoje, não é que ele falou hoje. Mas a verdade, a leitura é o próprio Guru falando, né? Então nós lemos o que ele falou em 2011. Veja que nunca o que o Guru fala vai ficar desatualizado. O que Mahaprabhu falou é atual. Tudo que Mahaprabhu falou vai ficar atual. Pelo menos na Kali Yuga. Até o final da Kali Yuga, o que Mahaprabhu falou é perfeito. Outra era é outra coisa. Quando entrarmos em Sati Yuga, aí é outra prática devocional. Agora, enquanto estamos em Kali Yuga, é tudo que Mahaprabhu falou, tudo que Rupa Goswami escreveu, Sanatana Goswami escreveu, e todos os discípulos, todo o Guru Varga, o Guru Parampara, tudo que eles falam nós temos que seguir. Ninguém quis comentar nada hoje, pelo jeito. A Cris comentou aqui que o Maurício é esposo da Cris, né? Ele mandou um abraço, né? Desculpa, uma boa noite. Boa noite aí também, Maurício. E quando der, escuta a aula, porque é importante, né? A gente compreender o que é verdade e o que não é verdade. Então, né? A gente está aqui todo dia dando aula, de manhã à noite, e não só aula, mas cantando, enfim, fazendo arati, né?
Mas é importante as pessoas compreenderem o que é verdade e o que não é verdade. O que é verdade? É o que um devoto puro de Deus fala. Quem é um devoto puro de Deus? O guru genuíno. Aqui ao meu lado tem 4 gurus genuínos. Claro que o que está encarnado agora é o primeiro aqui, Silatila Kaniri Maharaj. Mas nós temos que compreender e buscar a verdade. A verdade não vem de ninguém, a não ser de um guru genuíno. De mais ninguém. Ninguém pode te dar a verdade, somente um guru genuíno. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando com a gente hoje. Ah, Cris falou que ele está ouvindo. Eu fico feliz, ô Maurício, que você está ouvindo, porque o que foi lido hoje, e todo dia, na verdade, não é só hoje, né? É a verdade absoluta. O próprio Deus falou e os mensageiros dele falaram. Então é a verdade absoluta. Vamos então agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco. Amanhã de manhã, como todos os dias, estamos lendo Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos no finalzinho da conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudan. Govinda Ram Shri Madhusudan. Shri Hari Govinda Pradana Moha. Shri Hari Govinda Pradana Moha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jahavate Vignanasha Vishtapura. Jahavate Vignanasha Vishtapura. Jai Gosai Jamuni Tarada. Jai Gosai Jamuni Tarada. Lila Kori La Prakash.
Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos aqui, eu vou ler primeiro quem fez comentários. Então, o primeiro comentário aqui é do Ishen Krishna Prabhu, depois a Amrita Devidasi aqui conosco também, a Malini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, a Cris aqui conosco também, e o Maurício, né, assistindo conosco aqui, Vijaya Aksha Prabhu também, Rasa Priya Devidasi também conosco, deixe-me ver agora quem curtiu. Esses que eu falei foram as pessoas que comentaram. Eu vou falar somente quem eu não falei o nome, né? Porque a maioria que curtiu também comentou. Então, deixe-me ver aqui quem eu não falei ainda o nome. A Pramesvari Devidasi também. Ela é venezuelana, ela mora lá na Califórnia, se não me engano. Temos aqui também conosco a Clara Miranda, assistindo. E a Premarupa Devidasi também assistindo conosco aqui. Nesse aparelho aqui aparecem essas pessoas. Eu vou dar uma olhada no outro aparelho também, se tem mais alguém assistindo. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com o programa da manhã. E de manhã estamos lendo, como eu já falei, o Sri Chaitanya Charitamrita. E à noite nós lemos as aulas de Srila Acharya Maharaj. Enquanto eu olho aqui, quem está participando, vocês olham as deidades. Temos conosco aqui também hoje o Alberto da Silva, ele participou conosco aqui, ele não comentou nem fez, nem curtiu, mas ele está aqui conosco também. Deixa eu ver quem mais.
Então, uma boa noite a todos. Dando a